Apresentou e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre fé e obras. Já foi, obrigada. Então, o que seria fé? O ser humano, ele foi condicionado ao longo dos milênios, estudando religião, a confundir fé com crença. Fé, a gente tem a primeira vez não é a primeira vez que a palavra apareceu, mas dentro da religião cristã, a gente começou a ouvir falar sobre fé, primeiro em hebreu, depois foi traduzida para o grego, e eu vou dar o significado dela em latim, porque é a língua mais próxima que nós temos, a língua mãe de todas nós. Em latim, fé significa fides, ou seja, fidelidade, confiar, ser fiel, agir de acordo com, agir de acordo com. Mas eu posso ser fiel a uma porta ou uma parede? Não. Eu sou fiel a alguém ou a uma ideia, a um ideal, certo? Então, para ter fé, pressupõe que haja um relacionamento, ou ao menos um comprometimento com aquilo que você se propõe a acreditar. Mas para haver um relacionamento, tem que haver troca, tem que haver respeito. Vamos usar um exemplo simples do cotidiano da gente, o casamento. Só para a gente dar aqui, deixar clara a diferença entre fé e crença. Você casa, passa papel passado, bonitinho. Você acredita que você é casado? Acredita, você tem para você tem papel, certo? Mas, se você nos primeiros dias, as primeiras semanas de casamento, você, vamos dizer, o marido ou a esposa sai com os amigos todas as noites, chegando pela manhã, o que é que vai acontecer com essa estrutura que você criou, que você se colocou? Não vai durar por muito tempo, né? Porque não houve comprometimento. Mais uma vez, fidelidade exige que você haja e respeite de acordo com aquilo que você se comprometeu a fazer. Aí vem Kardec nos falar de fé raciocinada. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem mais uma vez corroborar conosco, explicando que só crer, como as religiões do passado e talvez uma outra do presente, fosse o suficiente. Kardec explica para a gente que demonstra para a gente que é necessário mais do que crer. É necessário saber. É necessário ter certeza daquilo que você está acreditando, está se propondo a fazer, para que você solidifique, você crie uma base sólida, pilares estruturados e resistentes, que vão segurar você nos momentos em que você mais precisar. Na tempestade, naqueles momentos em que, às vezes, não sobra mais nada. Se a fé for embasada, se a fé for... se você tiver certeza daquilo, se ela não for imposta a você, ou simplesmente pedindo para que você creia naquilo sem explicação, sem embasamento moral, ela vai ser fraca. Então ela não vai sustentar a gente da forma que a gente precisa nos momentos que a gente mais precisa. Então o que seria fé verdadeira? A fé verdadeira, ela implicaria no comprometimento com aquilo que você... e agir de acordo com. Crer não é suficiente, só acreditar. Porque a fé é a demonstração de que você acredita. É a prova, para você dizer, a fé verdadeira seria a prova que você... Prove para mim que você acredita. Haja de acordo com o que você acredita. E aí vem Emmanuel com sua habilidade extraordinária de síntese. No Consolador, ele traz essa mensagem para a gente. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante, de realização divina da personalidade. Vou dar mais um exemplo. Bruno, você acredita que exista vida fora da Terra, vida em outros planetas? Sim. Acredita, muito plausível, né? Você acredita, sei lá, milhões de sóis, bilhões de planetas, abaixo de uma atmosfera razoável para ter vida em outro planeta. Você acredita na gravidade? Acredita, certo? Newton, aí esse monte de teoria, todos esses anos de estudo de física para acreditar. Mas você acredita que isso aqui é
garrafa? Você acredita ou você sabe que isso aqui é uma garrafa? Eu sei. Você sabe que isso aqui é uma garrafa. Infelizmente, muitos espíritos aqui encarnados na Terra ainda estão num nível espiritual muito materialista, muito agregado à matéria, precisando ver para crer. E aí a gente pergunta, precisando ver para crer. E aí mas aí a gente não vê Deus. Então como é que todo mundo diz, eu tenho fé? Infelizmente, é mais comum a gente encontrar pessoas que acreditam em Deus do que pessoas que têm a fé verdadeira em Deus. Devido ao nosso estágio evolutivo. Estágio nosso não, né? De muitas pessoas encarnadas aqui conosco. Mas, por quê? Porque eu não vejo Deus? Não, eu vejo. Basta olhar ao redor. A criação é a prova de Deus. Tudo que você vê, a simbiose dos seres vivos, as plantas, o oxigênio, toda a perfeição que foi deixada nesse mundo, que foi criado um mundo que nada é inutilizável, tudo se reaproveita, até a morte é reaproveitada, o animal que morre é reaproveitado na forma de adubo, a folha que cai, alimenta a próxima planta, tudo funciona num ciclo perfeito. Sendo assim, como é que a gente diz que não pode ver Deus? Se você olhar para o seu filho, é uma prova de Deus, porque quem conhece um pouco de biologia, ou estudou um pouco quando estava grávida ou não, sabe que a concepção é um milagre, porque o seu corpo inteiro luta contra aquilo. Então é um milagre. Como é que a gente não pode dizer que vê Deus? Mas aí o que é que vocês acham? Será que Deus, quando colocou a gente no mundo, fez um mundo tão perfeito? Pense em toda a criação, tudo que nos foi dado. Será que Deus queria que a gente vivesse de orações, todo mundo na mesma vibração, orando e vibrando, já que tudo que foi feito, tudo que foi colocado nesse planeta tem um propósito, tem uma utilidade. Tudo aqui tem utilidade. O animal que morre é útil para a terra, que fertiliza a terra, e assim aquele ciclo continua. Será que a gente foi colocado aqui só para orações primorosas, louvores e cantos, a adoração a Deus? Improvável, né? A gente não precisaria, já que isso tudo é a nível de consciência, a nível de mente, a gente não precisaria de uma matéria tão densa, não precisaria de um mundo tão perfeito, de milênios, de uma equipe inteira projetando esse planeta para colocar a gente aqui apenas para louvar. Mas se esse fosse o caso, porque quando algumas religiões, como nas religiões da antiguidade pregam que a fé salva, apenas crer, no caso, quando eles usavam fé, eles usavam no sentido de crença, que apenas a crença salva, apenas acreditar salva, o que ia acontecer com o mundo se a gente não tivesse que fazer? Não tivesse que fazer mais nada. Não tivesse que agir de acordo com aquilo que a gente acreditava. A morte do mundo que nos foi dado. Emmanuel traz para a gente mais uma vez, em palavras de vida eterna. Não te creias desse modo em comunhão com a divina misericórdia, com a divina majestade. Simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo das religiões. Aqui te afeiçoas. E aí, a gente vem pensando que, além de Deus, a gente vê Deus todos os dias, não na forma primitiva que o espírito encarnado na Terra, muitos espíritos encarnados na Terra ainda precisam enxergar daquela forma materialista, sem abstração. Não daquela forma. Além de ver Deus todos os dias, a gente ouviu pelas palavras de Cristo. Pela bênção maravilhosa que a gente recebeu há 2000 anos atrás. Pelas palavras deixadas do Cristo, a gente sabe que o próprio Cristo não escreveu nenhum evangelho, mas através dos seus seguidores, de pessoas que conviveram com ele, como Tiago, Mateus, Pedro, Lucas, João, fala muito sobre a importância do trabalho. Quando ele usa aqui obras, aqui tem uma citação de Tiago. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vocês sabiam que no Evangelho existem 300, considerando o Antigo e Novo Testamento, existem 355 chamados a servir? Gente, é muita coisa. Se vocês pararem para pensar, é quase um chamado por dia, se a gente considerar em um ano. Então, assim, ele deixa 10 dias de spring break. Ou para dormir. Mas é quase um chamado por dia. Quase todo dia que você acorda e abre os olhos, você é chamado, ou havia um chamado para você naquele específico dia. Trabalha, ajuda.
Mas que tipo de trabalho? Quando ele fala aqui em obras, que tipo de obras? Conhecimento nobre exige atividade nobre. Mas o que seria atividade nobre? No meio espírita, a gente tem uma frase muito famosa. Se muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Então, conhecimento nobre exige atividade. Mas o que seria atividade nobre? Será que você precisaria ser um cientista, um homem de negócios, um gênio da matemática para você estar exercendo uma atividade nobre? Não. A única coisa que vem sendo pedida, gente, em todos os evangelhos, através da palavra de todos os evangelistas e algumas citações de Jesus, que a gente tem conhecimento aqui, faz o que podes com aquilo que tens. Ser o melhor sendo o que já és. Porque a gente sabe que ninguém está aqui por acaso. A gente sabe que a gente não nasceu, não errou de endereço. Temos a família, estamos no lugar, no meio das pessoas, vivendo em situações, provavelmente na profissão, naquilo que a gente precisava estar. Então, se aquilo te foi dado, faz o melhor que você pode com ele. Kardec traz para a gente a certeza da necessidade da obra, da necessidade dessa atividade. No Livro dos Espíritos, na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta dos Espíritos: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Na 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupação útil. A gente vê aí a utilidade aparecendo mais uma vez. Fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Como? Como elas se completam? A gente vai entender agora. Prece e trabalho. Quando muitas vezes a gente não sabe como ajudar, o que fazer. Eu escuto muito, é muito comum ouvir gente me dizendo: eu queria tanto fazer caridade, eu queria ajudar, eu queria fazer mais pelo próximo, mas é difícil para mim, eu não tenho como. A gente, primeiro, o que tem que ser feito é se preparar, certo? Porque uma coisa que aparece várias vezes pra gente é assim: Deus não te pede muito, Deus não te pede tanto. Ele pede que você queira. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, me perdoe, agora me fugiu a memória, acabou de vir na minha cabeça. Kardec pergunta aos espíritos o que seria necessário para que o homem mude, para que o homem evolua. E a resposta é bem assim: que ele queira. Então não é uma coisa difícil, é uma coisa simples. Ele pede apenas que ele queira. Você quer trabalhar? Se prepara. Queira. Reúna aquelas qualidades, reúna aquela vontade de servir e pede. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Célebre frase de André Luiz. E como é que a gente pode se preparar? Se preparando no santuário. Quem é o santuário? É aqui dentro. Preparando o nosso coração. Mudando as peças. Aqui ele pede para a gente comparar santuário e oficina. Eu vou explicar para vocês. Eu estou falando a comparação de cada ponto, né? Como é que a gente pode se preparar? Mudando um pouquinho a cada dia. Mudando uma coisinha pequena a cada dia. Uma coisinha por vez. Consertando uma pecinha por vez até que o todo seja consertado. Cultura e caridade. Cultura, conhecimento. Primeiro mandamento espírita. Ama o teu espírita. Amar uns aos outros. Segundo, instruir-se. Então, te instrui que a necessidade da caridade vem. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você busca o real entendimento, a necessidade da caridade vem como uma bigorna na sua cabeça. Sabe o Papaléguas? Vem assim, que você... Meu Deus, quanto tempo eu já perdi? Então, quanto mais você sabe, quanto mais você tem conhecimento,
mais você sente aquela necessidade, mais você entende como é que a misericórdia divina funciona. Ideal e realização. Olha, gente, eu sei que na maioria da literatura espírita, a gente vê exemplos assim primorosos. Paulo de Tarso. A gente escuta sobre Santo Agostinho. A gente vê pessoas assim, e às vezes, para algumas pessoas, a gente pode ficar um pouco desestimulado em pensar quão elevado aquele espírito foi. Mas Deus não está pedindo que você... Deus conhece a todos nós. Todos nós estamos aqui encarnados na Terra, mundo de provas e expiações, por uma razão. Então, Ele sabe. Ele não exige que você lance uma avalanche de amor no trabalho ao próximo na primeira vez em que você tenta. Deixa eu exemplificar isso aqui melhor. Imaginem um lago. Bem calmo, bem calmo, bem calmo, sem onda nenhuma, certo? Infinito, você não consegue ver o fim desse lago. Esse lago significa o amor de Deus. E a gente derrama uma gota. O que Deus pede é que você retire uma gota do teu suor. Mas essa gota do teu suor, ela tem que vir com a vontade de ajudar teu próximo, com o amor e com a caridade pura. Mas ele só está pedindo uma gota. Que você derrame essa gota no lago. O que é que vai acontecer? Essa gota vai gerar ondas que vão se expandir. Começam pequenas, mas vão se expandir. Ondas de amor até o infinito. E quanto mais você tem, mais você dá. E aí você imagina a quantidade das ondas aumentando dentro daquele amor tão maravilhoso. Então, estabelece o ideal, estabelece aquilo que você quer e trabalhe de formiguinha. Cada dia tenta mudar uma coisa, cada dia tenta se conhecer, cada dia mudar aquele pouquinho. Agora eu vou falar das palavras de Jesus. Jesus deixou pra gente, eu vou ler, porque, segundo Emmanuel, essas aqui são as palavras de Jesus, eu não queria perder nada. Ser bem fiel ao que ele falou. Numa conversa de Jesus com Timóteo. Numa conversa de Jesus com Timóteo, ele contou a parábola do santo fariseu para exemplificar o tipo de trabalho, e realmente aqui viemos, para deixar bem claro para nós a questão da adoração e a questão do trabalho. O que é pedido e como a fé e a obra devem agir nesse plano de evolução que a gente está tentando, nesse nível de evolução que a gente está tentando chegar. Certo fariseu, essas são as palavras de Jesus segundo Emmanuel no livro Jesus no Lar. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas de epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente
e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Quando ele fala lei, ele quer dizer estudantes da palavra de Deus, né? Lei, lei das Escrituras. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se, através dos fios invisíveis do pensamento. Convidou-o a segui-lo e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança. E com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira do caminho do paraíso. Nisso, Timóteo conta que os seguidores de Jesus que estavam ouvindo aquela palavra naquele momento, eles olharam para Jesus com surpresa e ao mesmo tempo desapontamento, porque eles ainda acreditavam que bastava crer, que o santo fariseu faria certo em levantar apenas louvores e em pouco fazer. Mas aí Jesus vem. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos o bem, a companhia dos anjos, antes que os justos, ociosos, possam desfrutar o celeste convívio. Reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, assim que o repouso trouxesse aos companheiros. Nesse nível de evolução que muitos de nós ainda se encontram nessa terra, a espiritualidade vem trabalhando ainda na ideia do despertar, de despertar todos nós para a palavra que foi deixada, para o que Deus queria de todos nós. Para alguns poucos que já despertaram, a espiritualidade trabalha, lembrando que a espiritualidade trabalha com deadlines centenários, 100, 200 anos. Eles, para aqueles que já despertaram, a espiritualidade trabalha apenas tentando nos tirar da inércia. Porque mesmo sabendo, ele olha para a gente e pede: irmão, agora sabes, então faz, então age. O que eu te peço é muito pouco. É muito comum quando eu conversando com pessoas que vêm com aquela questão de como eu faço para ajudar, a gente vê que vocês não sempre fazem muita caridade, tudo. E aí eu digo, mas usa um pouquinho do teu dia. Sei lá, você trabalha 40 horas por semana, tem aquele final de semana, usa 2 horas para fazer a tua caridade. Ah, mas eu deixo esse final de semana para os meus filhos, para minha esposa, para curtir. Eu disse, mas quando Deus pediu para a gente, para que a gente fosse o melhor que nós pudéssemos ser, nós somos, olha quantas coisas a gente pode ser ao mesmo tempo. Nós somos mãe, nós somos irmãos, nós somos filhos, nós somos amigos. Nós somos seres humanos. Olha a quantidade de caminhos, falta dele sim. Mas olha a quantidade de caminhos em que a gente pode ser o melhor que a gente pode ser. Nós podemos ser a melhor mãe, educando, estando em casa, orientando o nosso filho, ensinando a caridade, ensinando a ajudar o próximo, ensinando a fazer tudo o que ele precisa. A boa esposa, ajudando o marido, amando a todos ao seu redor, ensinando o filho o amor. A gente pode ser o melhor amigo, dando atenção, dando o apoio que precisa. Eu sei que a vida é muito corrida, eu sei que às vezes é difícil, mas às vezes só querer, só fazer uma diferençazinha. Vou dar um exemplo meu.
Eu me importo muito com as pessoas. Geralmente, mas, assim, a minha vida é bem corrida, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Geralmente, eu consigo pensar nos meus amigos. Eu quero saber como é que fulano tá, como é que você tá. Naquelas horas em que, tipo assim, ou eu tô tomando banho, porque são as horas que eu não tô fazendo outras coisas. Ou eu tô pedalando, ou eu tô dirigindo, e na hora eu não posso pegar o telefone e ligar. E aí, eu fico preparando essa palestra, porque quando a gente prepara a palestra pra mim, infelizmente, não é pra vocês. Porque quem tá aqui geralmente precisa ouvir mais isso do que qualquer outra pessoa. Meu Deus, eu vou começar a mudar isso agora. Vou começar a mostrar ao amigo quanto eu me importo, porque eu me importo, mas às vezes eu não tenho tempo. Quando eu venho me lembrar de perguntar como é que o amigo tá, já passaram 2 semanas. Aí agora eu coloquei um alarme para terça e para quinta. Na terça é assim, mandar mensagem para os amigos. Então todos os meus amigos já que vou receber uma mensagem aí, como é que você tá? Se não receber, a mesma mensagem. Mas assim, não é que eu não me importo, eu me importo. Eu só, às vezes eu esqueço. E aí a gente tô trabalhando. E aí na quinta vem a segunda mensagem. Como é que estão as crianças? Olha só, eu dei atenção ela 2 vezes na semana, mas eu pensei nela muito mais que 2 vezes na semana. Só que o que eu quero é que ela se sinta querida por mim. Porque ela não tem como adivinhar que eu penso nela mais do que eu penso. E aí tentando me disciplinar dessa forma, ela vai saber que naquela semana eu me preocupei com ela 2 vezes. Isso é um exemplozinho a forma que você consegue mostrar que você se importa com as pessoas. Agora eu estou com 17 alarmes no salão. Diferentes, para perguntar coisas diferentes. Mas, enfim, é isso que ele pede pra gente, que a gente se importe, mude coisinhas menores no trabalho. Meu trabalho, olha, Deise, eu não interajo com gente. Assim, eu me sento naquela cadeira, eu fico enfiada dentro de papel. O pouco que eu interajo é ali na hora do cafezinho, ou eu trabalho na frente do computador, realmente, aqui é muito comum, né? Eu não tenho aquele momento de interação com as pessoas, mas lembra que ele só pediu uma gota. E quando a gente quer, a gente faz acontecer. A gente faz, porque quando a gente, infelizmente, quando a gente quer aquelas coisas que não são tão elevadas como ajudar o próximo, coisas mais materiais, coisas que a gente quer, a gente faz acontecer. Quando a gente quer, não criticando, mas quando a gente quer, vamos lá, sair mais cedo para passar em algum lugar que a gente quer passar, fazer alguma coisa ali que a gente quer fazer, vamos lá na padaria comprar aquele pãozinho que eu queria, eu vou sair 15, 20 minutos mais cedo hoje para fazer isso. Se a gente aplicasse esses 15, 20 minutos com a mesma intensidade que a gente usa para nós mesmos, se a gente usasse para o próximo, gente, é uma gota. É uma gota, não é mais do que isso. É isso que ele pede, né? Não pede que você vire Santo Agostinho. Embora Santo Agostinho tenha conseguido. Não pede que você vire Santo Agostinho. Não se solicita isso. Eles não exigem isso de você. Exigem um movimento da inércia. E esse aqui é meu último slide. E eu venho deixar para vocês essa mensagem linda de Memei. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será o outro dia. Gente, Chico foi uma das pessoas que mais falou pra gente que quando, no exercício do bem, basta uma breve oração. Toda vez que a gente tentar fazer o bem pelo bem, sem ganhos, apenas na tentativa de ser um pouquinho melhor, uma multidão de anjos vai estar ao nosso redor. Então, o que vai tornar muito mais fácil. Fazer o bem acaba sendo muito mais fácil se você entrar na sintonia certa, se você realmente se comprometer com aquilo. Fazer o bem, fazer a obra, tendo a fé necessária, é muito mais fácil do que não fazer nada, ou fazer algo para si mesmo, ou até fazer o mal. Então, eu venho deixar
Essa aqui foi a bibliografia que eu usei, Palavras de Vida Eterna, que foi o livro qual eu baseei a palestra, né? O Consolador, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e a mensagem que eu li, que foi de Jesus no Lar. E eu encerro essa palestra hoje, o próximo slide é explicando o funcionamento da casa, rogando a Deus, em toda a sua misericórdia, que Ele nos auxilie, que a gente tenha uma gota de boa vontade para o próximo, atividade útil, toda aquela que for em nome do, em teu nome, ou seja, em nome do próximo, porque como é que você ajuda a Deus? Deus não precisa do tipo de ajuda que a gente pode dar a Ele. Está dito nas Escrituras, está dito no Evangelho, está redito milhões de vezes. Se tu queres ajudar, se tu queres chegar a Deus, ajuda o teu próximo, porque eu estou na figura dele. Ele está aqui dentro. Então, se a gente usar só uma gotinha do mundo que está aqui dentro para ajudar aquele próximo, a gente vai estar ajudando a Deus, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. E aí a gente se dá noção de como é fácil fazer isso. Depois vira uma rotina e a gente não consegue parar mais. Aqui é a agenda da casa, para quem é novo no Jazz. O Jazz funciona hoje na segunda-feira com palestra pública, 2 vezes por mês em inglês, alternadamente, 2 vezes em português. E após essa palestra, a gente vai se preparar para o passe e vão ter 2 estudos que acontecem na casa, Livro dos Espíritos e Evangelho e o SSS. E no domingo a gente também tem funcionamento, que é o estudo da família, das 9 às 10, e paralelamente acontece a evangelização infantil, com classes por idades separadas. A gente aqui no Jazz oferece atendimento fraterno, para aqueles que precisam de ajuda, de um amparo, ou nem que seja apenas de um abraço, e ajuda da forma que a gente puder fazer. A gente também tem o passe, temos trabalhos voluntários, temos eventos nos quais a gente ajuda a casa. A gente tem a caixinha de vibrações ali, se alguém está precisando de prece, ou tem um familiar, tem qualquer pessoa próxima que esteja precisando de prece. É um ato de amor, é um ato de caridade. Você pode deixar ali que o grupo mediúnico faz as vibrações por eles. O que mais? Tá. A questão também, a gente tem uma caixinha de doação. Sim, sorry. Obrigada. A caixinha de doação, porque o Jazz é uma instituição não, sem fins lucrativos, a gente não produz dinheiro, a gente vive de doações para pagar, para abrir essa porta todos os dias, para, né, sobreviver. E é isso. Muito obrigada.